Antes de começarmos este momento de oração, quero convidar você a respirar fundo por alguns segundos e aquietar o seu coração diante de Deus. Talvez você tenha acordado hoje com pensamentos acelerados, preocupações sobre o futuro ou situações que parecem maiores do que você pode resolver. Mas existe uma verdade poderosa que a palavra de Deus nos revela. Em Colossenses 3,15, está escrito que a paz de Cristo deve governar o nosso coração. Isso significa que, acima das preocupações, acima das notícias e acima das circunstâncias da vida, existe uma paz que vem diretamente de Cristo e que deseja reinar dentro de você. Como cristãos, fomos chamados para viver a partir desse lugar de descanso e confiança em Deus. No entanto, muitas vezes parece que essa paz é justamente a coisa mais difícil de manter. O mundo é barulhento, cheio de vozes, pressões e desafios que tentam ocupar nossa mente. Por isso, antes de continuar, faça uma pequena reflexão agora. Como está o seu coração neste momento? Se você deseja começar este momento com fé, escreva nos comentários. Amém. Eu recebo a paz de Deus. Vivemos em um tempo em que nossas mentes são constantemente bombardeadas por informações, preocupações e responsabilidades. Todos os dias ouvimos notícias, enfrentamos desafios e lidamos com situações que podem facilmente roubar nossa tranquilidade. Muitas dessas coisas entram em nosso coração sem que percebamos, e quando nos damos conta, a mente já está cheia de inquietação. A vida cotidiana também contribui para isso. Apenas viver um dia após o outro, lidando com decisões, problemas inesperados e pressões da rotina, já é suficiente para cansar a mente e o coração. Nem sempre essas coisas surgem com a intenção de tirar nossa paz, mas ainda assim acabam fazendo exatamente isso. E por isso precisamos ser intencionais. Especialmente como cristãos, precisamos aprender a proteger o nosso coração e a nossa mente. Talvez você já tenha vivido momentos em que um problema apareceu e, imediatamente, a primeira reação foi se preocupar. Em vez de olhar para Deus, a mente começou a imaginar cenários difíceis e carregar pesos que talvez nem existam ainda. E a verdade é que poucas coisas conseguem roubar a paz tão rapidamente quanto a preocupação constante. Mas hoje, Deus quer lembrar você de algo importante. A paz que vem dele não depende das circunstâncias ao seu redor. Se você acredita que Deus pode restaurar sua paz hoje, escreva nos comentários. Glória a Deus pela sua paz. A Bíblia nos mostra que Jesus falava frequentemente sobre paz. Isso não era por acaso. Ele sabia que seus seguidores enfrentariam desafios, momentos de incerteza e situações que poderiam abalar o coração. Por isso, muitas das palavras de Jesus carregavam um tom de consolo e preparação, como alguém que conhece o caminho e deseja fortalecer aqueles que caminham com ele. Em João 14:27, Jesus declarou algo poderoso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Observe que ele não falou apenas de paz, mas da sua paz. A paz que vem de Cristo é diferente da paz que o mundo oferece. O mundo oferece tranquilidade quando tudo está bem, quando não existem problemas ou pressões. Mas a paz de Jesus permanece mesmo quando enfrentamos dificuldades. Ela nasce da confiança em Deus e da certeza de que Ele continua no controle, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Essa paz é o que sustenta o coração quando as tempestades da vida aparecem. Se você deseja que a paz de Jesus encha seu coração hoje, escreva nos comentários. Senhor, enche meu coração com tua paz. A palavra de Deus também nos ensina algo extremamente poderoso em Filipenses 4, 6, 7. A Bíblia diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Isso revela um princípio espiritual profundo. Deus nunca quis que carregássemos sozinhos os pesos da vida. Pelo contrário, Ele nos convida a trazer diante dele cada preocupação, cada medo e cada situação que parece fora do nosso controle. Quando entregamos nossas cargas a Deus em oração, algo sobrenatural começa a acontecer dentro de nós.
A paz do Senhor começa a proteger o nosso coração e a nossa mente. E essa paz não depende de entendermos todas as respostas ou de vermos imediatamente a solução. Ela nasce da confiança de que Deus continua trabalhando, mesmo quando ainda não conseguimos ver o resultado. Se neste momento você decide entregar suas preocupações a Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Existe algo muito importante que precisamos compreender quando lemos as Escrituras. Em nenhum momento, Jesus prometeu que viveríamos uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, em João 16:33, ele disse: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras nos mostram duas verdades profundas. A primeira é que as tribulações fazem parte da caminhada nesta vida. Haverá momentos inesperados, situações que desafiam nossa fé e circunstâncias que podem entristecer o coração. Mas a segunda verdade é ainda mais poderosa. Jesus já venceu. Isso significa que, mesmo quando enfrentamos tempestades, elas não têm a palavra final sobre nossa vida. A vitória de Cristo é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Quando entendemos isso, nossa perspectiva muda. As lutas ainda podem existir, mas elas não conseguem dominar o coração de quem confia em Deus. Se você crê que Jesus já venceu todas as batalhas da sua vida, escreva nos comentários: Jesus é a minha vitória. Quando olhamos para as Escrituras, vemos um momento muito marcante no Evangelho de Marcos. Os discípulos estavam em um barco quando uma grande tempestade surgiu no mar. O vento era forte, as ondas batiam contra o barco e tudo parecia fora de controle. O medo tomou conta deles. Então, eles chamaram por Jesus. A Bíblia diz que Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. Imediatamente o vento cessou e houve grande calmaria. Depois disso, Jesus olhou para os discípulos e perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta revela algo profundo. Muitas vezes, quando as tempestades surgem, nossa primeira reação é o medo. Mas Jesus nos lembra que a fé nos permite enxergar além da tempestade e confiar no poder de Deus. Se hoje você precisa que Deus acalme alguma tempestade em sua vida, escreva nos comentários: Senhor, fala paz sobre a minha vida. Essa história também nos ensina algo muito importante sobre o nosso coração. Quando os discípulos olharam para o vento e para as ondas, o medo tomou conta deles. A tempestade parecia maior do que tudo, mas Jesus queria que eles percebessem uma verdade. A presença dele no barco era maior do que qualquer tempestade ao redor. Muitas vezes fazemos o mesmo em nossa vida. Olhamos para os problemas, para as dificuldades e para as incertezas, e acabamos esquecendo de olhar para Deus. Mas quando voltamos nosso olhar para o Senhor, algo começa a mudar dentro de nós. O medo perde força. A esperança começa a crescer. E a paz de Deus volta a ocupar o lugar que antes estava cheio de preocupação. A presença de Deus tem poder para transformar até mesmo os momentos mais difíceis da nossa jornada. Se você decide confiar mais em Deus do que nas circunstâncias hoje, escreva nos comentários: Minha fé está em Deus. A palavra de Deus também nos revela um princípio poderoso em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso nos ensina que a paz verdadeira está diretamente ligada ao lugar onde colocamos nossa mente. Quando nossos pensamentos ficam presos apenas nos problemas, a ansiedade cresce e o coração se inquieta. Mas quando escolhemos direcionar nossa mente para Deus, para suas promessas e para sua fidelidade, algo começa a mudar dentro de nós. A confiança começa a substituir o medo. A esperança começa a ocupar o lugar da preocupação. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, o coração encontra descanso, porque sabe que Deus está no controle. Manter nossos pensamentos firmados no Senhor nos ajuda a permanecer na paz que Ele prometeu. Se hoje você decide manter sua mente firmada em Deus, escreva nos comentários: Minha confiança está no Senhor.
Talvez nesta manhã você perceba que a preocupação tem ocupado espaço demais na sua mente. Talvez os desafios da vida, as responsabilidades ou até situações inesperadas tenham feito você se sentir cansado e sobrecarregado. Mas hoje Deus está te dando uma nova oportunidade. A Bíblia nos ensina que podemos lançar sobre o Senhor todas as nossas preocupações, porque Ele cuida de nós. Isso significa que você não precisa carregar sozinho os pesos que estão sobre a sua vida. Deus conhece cada detalhe da sua caminhada. Ele conhece suas lutas, suas dúvidas e até aquilo que ninguém mais sabe. E agora é o momento de abrir o coração diante dele e confiar novamente no seu cuidado. Por isso, vamos orar juntos agora, pedindo que a paz de Deus volte a governar cada área da nossa vida. Se você deseja entregar tudo nas mãos de Deus neste momento, escreva nos comentários: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante da tua presença com um coração humilde e agradecido. Em nome de Jesus, eu te agradeço por este novo dia, por este novo amanhecer e pela oportunidade de começar novamente debaixo da tua graça. Senhor, reconheço que muitas vezes permiti que preocupações, medos e pensamentos ansiosos ocupassem o meu coração. Por isso hoje eu peço o teu perdão. Ajuda-me a voltar meus olhos para ti e não para as circunstâncias. Eu entrego nas tuas mãos todas as minhas preocupações, todas as situações que têm tirado minha paz e tudo aquilo que está fora do meu controle. Senhor, fortalece minha fé e renova meu espírito. Enche minha mente, meu coração e minha vida com a tua paz, que excede todo o entendimento. Assim como Jesus disse ao mar: paz, aquieta-te, eu declaro paz sobre cada tempestade que estou enfrentando. Eu confio em ti, descanso em ti e entrego o meu caminho nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Amém, eu recebo a paz de Deus na minha vida.